Me dá um abraço, meu querido, meu neto. Novela favorita, capítulo 116, segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição. É importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui da novela aqui no canal, toda vez que eu colocar um capítulo aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte final da novela. Qual personagem vocês mais gostam e de onde você, qual a cidade, o estado que você assiste a novela. Vamos lá? Irene abraça Halley e diz que ela não o merece e conta que o Gonçalo sabia desde o começo e que sempre gostou dele, e que ela achou que ele se aproximou da Lara para dar o golpe. Halley confessa que estava interessado no dinheiro dela sim, mas depois acabou se apaixonando de verdade, e diz que ela não errou tanto pensando isso dele. Irene continua falando que agora vê muita semelhança entre ele e o Gonçalo. Depois o chama para ir para Portugal para pagar a promessa que ela fez. Na cena seguinte, Flora fica furiosa por Dodge ter ido atrás dela e fala que ele a entregou e perdeu o dinheiro, né? Dodge fala que estão destinados a ficar juntos eles dois e que ainda tem o DVD e manda ela pegar uma bebida. Na cena seguinte, Irene diz que só aguenta por causa do Halley. Nesse momento, Zé Bob chega e conta que Manu foi presa e Dodge recuperou o DVD e fugiu. Donatella fala que eles precisam ficar juntos e dar a volta por cima, mas Zé Bob diz que antes Irene precisa vender tudo para saldar a dívida. Na outra cena, Flora fala o que quer fazer quando comprar o rancho e Dodge fala que sabia que ela não fugiria. Flora fala que ninguém tem provas contra ela. Dodge diz que só ele tem e fala que só fica com ela se eles se casarem. Flora ri e fala que vai pedir a mão dele pro pai dele. E fala que aposta que ele quer se casar com comunhão de bens. Dodge diz que sim e fala que se ela não casar com ele, ele fica tão depressivo que vai querer mostrar o DVD para todo mundo e que não vê a hora de ir pro rancho com ela. Nesse momento, Silveirinha chega e Dodge conta sobre o casamento deles. Flora concorda e manda Dodge sair dali. Depois, ela fala para Silveirinha que vai se casar, mas que não vai durar muito. Na outra cena, Yolanda se preocupa com a vila depois da falência da fábrica, mas Coppola diz que eles não vão deixar a fábrica parada. Yolanda diz que ele vai defender Irene, né? Mas Coppola diz que está preocupado com as famílias da vila e sai. Na cena seguinte, Catarina fala que vai ser uma avó coruja. Nesse momento, Vanderlei chega e Mariana entra. Vanderlei dá uma caixinha de morangos para ela. Depois, a pede em casamento e diz que vai fazer ela a mulher mais feliz do mundo. Catarina fala que precisa de um tempo, mas que vai pensar com carinho. Vanderlei diz que espera e sai. Mariana volta de dar forças para a mãe aceitar. Na outra cena, Átila reclama de Juca ter dado um livro de presente para ela. Lorena elogia o livro e Átila entra enciumado. Na outra cena, Halley conta que Irene vai ter que vender tudo e diz que nos últimos dias ele ganhou e perdeu muita coisa. Nesse momento, Maria do Céu chega e pede para conversar com Halley e diz que já sabe de tudo e que ele é o único herdeiro dos Fantines. Halley conta que os Fantines estão falidos e que se ela quer ter uma vida de dondoca é só voltar para Orlandinho, mas Maria do Céu fala que não está mais interessada nisso e diz que não sabe se ainda vai ser feliz. Na outra cena, a Melinha chega gritando pelo dinheiro dela e diz que vai chamar a polícia. E Grace manda ela chamar, já que o dinheiro é um dinheiro de corrupção. E fala que ela não ama os filhos, só pensa em dinheiro.
Grace então fala que entregou o dinheiro pro Duduzinho e a Melinha fala que só queria saber disso e sai. As crianças ficam pedindo para morar com Grace e Grace diz que vai esfriar a cabeça e já volta. A cena vai para a Melinha chegando no tesouro do povo e fazendo escândalo porque quer o dinheiro de volta. Na outra cena, Rosana fala que ele sabe onde ela vai estar e promete voltar para eles serem uma família. Shiva agradece por tudo e a chama de mãe. Rosana se emociona e o abraça, depois se despede e sai. Lá fora, Elias e Augusto brigam para levar Rosana e ela fala para os dois irem. Na rua, pergunta se ela quer isso. Rosana diz que deve fazer isso e beija Augusto, e Elias fala que está orgulhoso dela. Rosana diz que esperava isso dele e o beija também. Depois, pede para eles esquecerem essa história de DNA. Ela se despede deles de uma vez e entra. Na cena seguinte, Orlandinho chega com flores para Maria do Céu e diz que não sabe mais viver sem ela. Depois, pede ajuda para Haley. E Haley dá uma ideia deles passarem uns dias ali. Maria do Céu briga com Haley e Orlandinho agradece. Na cena seguinte, Dodge arruma um cara para servir de testa de ferro para eles comprarem um rancho. Na outra cena, Irene agradece a Coppola pelo que está fazendo pela fábrica. Coppola fala que se eles tivessem casado, ele teria transformado essa fábrica em uma escola de música. Irene diz que ele teria se decepcionado muito com ela. Nesse momento, a empregada avisa que Norton chegou. Norton entra e Coppola sai, então Norton conta que mostrou a propriedade para o comprador e ele quer pagar 30 milhões. Irene pergunta a Galdino o motivo do interesse dele e Galdino conta que ele tem uma família grande e quer reunir todos ali. Um mês depois, Irene lamenta só levar algumas coisas pessoais dali e Donatella fala que pelo menos o homem vai pagar à vista. Nesse momento, Lara chega e conta que foi difícil se despedir das flores e dos cavalos e elas lembram dos bons momentos que passaram ali. Zé Bob chega e Lara conta que Donatella está noiva. Irene fala que está devendo um jantar para ele, mas vai ser num apartamento novo. Em seguida, Irene agradece a Donatella que sai. Na outra cena, Silveri reclama de Flora comprar o rancho e Fafá sonha em morar na casa ao lado da mansão deles. Na outra cena, Haley e Cassiano assinam como testemunhas e Irene deseja felicidades ao Galdino. Nesse momento, Flora chega e diz que foi ela quem comprou o rancho. Lara e Irene ficam desoladas e Flora diz que sabe que vai ser muito feliz ali. Flora fala que foi ela que comprou o rancho. Irene a chama de assassino e manda ela sair dali, mas Flora fica desdenhando dela e fala que tudo ali é dela agora. Haley quase bate nela, mas ela ameaça processá-lo e continua zoando eles. Lara quase vai para cima de Flora, depois ameaça ela falando que vai mandá-la para cadeia. Flora diz que já vai e amassa um pouco de dinheiro e joga para Irene para ela pegar um ônibus. Depois sai, mas antes avisa que todos os itens da casa estão no inventário e se eles danificarem, vai responder em juízo. Na outra cena, o advogado diz que eles não têm prova e eles falam que precisam pegar o DVD que está com Dodge. Depois a Bob recebe o telefonema de Lara dizendo que comprou o rancho e Donatella fica em choque. Na outra cena, alguns detetives chegam para falar com Dodge e pergunta se ele pegou o dinheiro com o Gonçalo antes dele morrer. Dodge fala que foi uma doação e que ele, Dodge, doou esse dinheiro na praça. Depois Dodge fica irritado e expulsa os detetives. Na outra cena, todos lamentam da Flora ter comprado o rancho. Donatella fala que ela faz questão de esfregar a vitória dela na cara deles. Mas a Bob fala que a vaidade dela vai fazer ela cair, seja pelo Dodge ou pelo Silveirinha. Na outra cena, Flora chega comemorando, falando que a velha da Irene quase teve um piripaque quando ela apareceu como a verdadeira compradora do rancho. Depois Silveirinha fala que a polícia esteve ali atrás do Dodge e fala que eles estão se expondo muito. Mas Dodge fala que o Silveirinha é um abutre, que agora
que eles vão reinar naquele rancho, nada vai atrapalhá-los. E Flora fala que tá começando a gostar da ideia de casar com Dodge só para ver a cara da Irene e da Lara vendo eles morarem lá. Na outra cena, Augusto fecha com o cara da gravadora para fazer uma turnê de algum tempo. Depois fala com Shiva que vai vender o sítio, mas Shiva fala que não quer que ele faça isso, porque ele quer criar a Úrsula ali. Nesse momento, a bolsa de Mariana estoura e eles correm para o hospital. Na outra cena, Catarina fala com Lorena que vai ficar com Vanderlei e Estela fica de longe, morrendo de ciúmes e de raiva. Depois, Catarina pergunta pelo Juca, mas Lorena fala que essa situação está acabando com ela. Nesse momento, Domênico chega falando que a Mariana vai ganhar o bebê. Na cena seguinte, Átila pergunta a Cida se ela confia mesmo em Juca. E Cida pergunta por quê. E Átila fala que tá achando ele meio entrão e que tá vendo ele jogar um certo charme para cima da Lorena. Cida fica meio preocupada. Nesse momento, Yolanda chega falando que tá todo mundo indo pro hospital porque a bolsa da Mariana estourou. Átila sai e Cida fica com a cara de desconfiada. Na outra cena, Grace tá na cachoeira e Dedina chega por trás e rouba o vestido dela e fala para ela, Grace, devolver o homem dela. Mas Grace pede o vestido de volta e as duas caem na porrada. Grace cai com o rosto na água e Dedina fica tentando afogá-la. Grace quase desmaia. Damião chega e salva Grace e manda ela, Dedina, sair da vida dele e deixar eles em paz. Dedina, completamente fora de si, chama Damião de meu amor e fala que vai encontrar no lugar secreto deles. E Damião e Grace ficam indignados com a loucura dela. Na outra cena, todos estão apreensivos esperando por Mariana. Ela passa de maca e pede para o Shiva acompanhá-la. Ele aceita e fala que não tem nenhuma câmera para fotografar esse momento. E Juca fala que ele tem e entrega para o Shiva. Catarina deseja boa sorte à filha e ela vai. Depois Lorena vai para cima de Juca falando que ainda bem que ele tinha aquela câmera, né? E Juca fica jogando charme para ela e Cida fica só de olho. Lorena pergunta se Cida tá bem e Cida fala que tá. Depois ela vai falar pro Juca que tá na hora deles saírem da casa do Átila e da Lorena. Na outra cena, Sharon dá em cima de Orlandinho e quase o beija, mas Maria do Céu chega e faz um escândalo e manda Orlandinho subir e fala para todas elas que quem se engraçar pro Orlandinho vai se ver com ela. Na outra cena, Flora chega com Dodge no rancho, comemora muito e diz que conseguiu. E agora é tudo dela. Depois fala das mudanças que quer fazer ali. E Dodge fala que eles precisam organizar a festa de casamento, que vai ser ali e que vai ser o evento do século. Mas Flora diz que queria mesmo é que todos a vissem ali agora. Na outra cena, Norton fala que com a venda disso tudo só faltam os imóveis de Paris, Nova York e da Toscana. Mas não vai ser fácil. Mas a boa notícia é que já dá para pagar a primeira parcela. Norton sai e Lara e Harley se preocupam em conseguir vender tudo. E Lara diz que sempre quis um irmão, mas Harley diz que eles nunca vão ser irmãos. E nesse momento Cassiano chega e Lara sai com ele. No carro, Cassiano diz que entende porque ela e Harley estão sempre juntos e diz que agora ele tem uma surpresa para ela. E a venda. Cassiano a leva vendada. Depois ele tira a venda dela e conta que comprou esse terreno e que vai construir uma casa para eles. Lara diz que é lindo e Cassiano fala sobre os planos dele, né? E fala que ali eles ficam longe de todo esse furacão. Lara diz que tem sorte de tê-lo na vida dela e o beija. Na outra cena, Flora quebra os vasos do rancho. Nesse momento, Fafá e Silveirinha chegam e Flora manda eles arrumarem essa bagunça e lavarem os banheiros. Dodge tenta dizer que Fafá não sabe fazer nada. Flora diz que ela vai aprender e vai ser boa com eles e deixa eles escolherem o quarto de empregados, mas não podem dormir juntos ali. Silveirinha fala que ela prometeu que a casa da Donatella iria ser dele, mas Flora fala que ele está pedindo muito e que lá vai ser a academia do Dodge e manda ele sair dali, porque ninguém vai
acolhê-lo como ela está fazendo. Fafá fala que não vai aguentar isso e sai, e Flora diz que é melhor assim. Na outra cena, Donatella lê a notícia do casamento de Dodge e Flora e fala que cansou de ser boazinha e que agora vai lutar tão baixo quanto ela. Silene pergunta o que ela quer. Donatella fala que vai contratar uma garota de programa para ferrar com Dodge. Nesse momento, Harley chega e conta que soube que Fafá não aguentou e que Silveirinha virou pano de chão. Donatella fala que eles podem usar isso para trazer o Silveirinha para o lado deles. Na outra cena, Flora anda pelo rancho. Ela senta e vê uma foto dela e da Donatella e chora. Depois Dodge chega e pergunta por que ela está chorando, mas Flora tenta disfarçar e fala que vai voltar a cantar. Dodge ri e manda Silveirinha ouvir essa. Silveirinha fala que o melhor agora é ela fazer amizades, porque dos 200 convites que ela mandou, 198 já rejeitaram de imediato. Flora fica doida e fala que vai melhorar essa lista e fala que quer artistas e produtores nessa festa, porque vai começar a carreira musical dela. Silveirinha fala que se ela quiser ajuda, mas Flora o esculacha e fala que agora sim ela terá um empresário de verdade. Silveirinha fica triste. Ele sai do rancho e Harley o segue até o bar. Lá, ele fala que sabe que ele tá na merda e que a Flora, aquele bicho, não trata ninguém bem e com ele não seria diferente. E manda ele vir pro lado deles e fazer a coisa certa. Silveirinha acha estranho e pergunta quem mandou ele falar com ele. E fala que a Lara, Irene, Zé Bob e Silene não foram. Ele derrama cachaça na blusa de Harley, que vai ao banheiro se limpar. Nesse momento, Silveirinha pega o celular no paletó dele e liga para o último número. Donatella atende e manda ele falar. E fala que é ela, Donatella, mãe dele. E Silveirinha fica sem acreditar. E assim termina o capítulo 116 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante também essa inscrição. É importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um capítulo da novela aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like e o seu comentário também. Ajuda muito aqui o canal. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.